Abra comigo o Santo Livro, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu vou ler com vocês um texto conhecido da gente demais. Anualmente, eu falo sobre esse texto aqui, dentro desse tema. Pega aí, Ezequiel, capítulo de número 47. 47. Eu vou ler com vocês alguns versículos, a partir do verso 1, tá bom? Eu esqueci, os adolescentes já foram, já? Os os adolescentes, aí eu sou uma benção. É para ir, a minha amada falou para mim aqui, eu não tô sem o remédio do TDAH. Vai lá, capítulo 47, verso 1, você está com o Santo Livro aberto aí? Porque a fé vem, irmão, a fé vem pelo... Tem que ouvir, querido, a palavra de Deus, pelo ouvir e pelo ouvir, né? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e olha o que diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Olha aí, diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, olha que interessante, e indo para o leste, para o templo, pois o templo, melhor dizendo, estava voltado para o Oriente, né? A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. O homem aqui, que pode ser uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Jesus pré-encarnado, não é reencarnado, tá bom? Tá bom? Tá bom? Não é reencarnado, é pré. Pré quer dizer o quê? Antes. Encarnado quer dizer? Se fazer carne. João capítulo 1, o verbo se fez carne, então é pré. Antes de Jesus vir ao mundo, se fazer homem, antes dele encarnar, né, no ventre da Virgem Maria, como homem, se fazer carne ali, ele apareceu no Velho Testamento, isso é chamado de teofania na Bíblia. Só que assim, há uma certa dificuldade de afirmar, aqui é uma teofania, aqui é Jesus que apareceu. Não, aqui não. Não é? Então tem uma certa dificuldade, então pode ser que sim, pode ser o próprio Jesus que foi lá, pegou o Ezequiel e disse, vem comigo, não é? Ou pode ser um anjo do Senhor, tá bom? Então não é algo aqui definido assim, estabelecido, mas tá, diz assim, ele então me levou para fora, pela porta norte, e ele me conduziu, diga, conduziu-me, vamos lá todo mundo, conduziu-me, isso, guarda essa palavra aí, guarda ela, porque ela faz toda a diferença, tá? Deus quer conduzir você. Você chegou aqui nessa manhã, você que está conosco aqui pela primeira vez, você que está assistindo aí pela rede social, essa palavra aqui é uma palavra pequenininha, mas que faz toda a diferença. Você sabia que Jesus quer conduzir a tua vida? Você sabia disso? Será que muito dos problemas, como o pastor Amaro citou quando ele fez, eu lembro muito bem, quando ele fez o que ele comentou aqui, né? Foi lá, se precipitou, comprou um carro para satisfazer o ego dele, não é? Queria satisfazer o ego dele, tal, joia, só que isso trouxe tanto problema para ele, e foi por meio de sofrimento que ele aprendeu, puxa, nunca mais vou fazer isso. Por quê? A partir de então, ele disse, eu vou deixar Jesus me conduzir. Eu vou deixar Jesus me conduzir. Então essa palavra aqui, conduziu-me, ela faz toda a diferença, né? Eu também passei pela mesma coisa que o pastor Amaro, não deixei Jesus me conduzir e também me dei mal, me precipitei e aí sofri demais. Aprendi pelo meio do sofrimento, pelo meio da dor. Olha aqui para mim, por favor, na minha direção, eu te aconselho, deixa Jesus conduzir você. Amém? Amém, igreja? Fala para Jesus, Jesus me conduz, Jesus, me guia, Jesus, clama a Ele, Ele não está longe de você não, você pedir, Ele vai te ouvir, Ele vai pegar na tua mão aí, olha que coisa linda, Ele pegou na mão do Ezequiel ali e conduziu, diz, Ele me conduziu pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. Agora preste muita atenção, porque tem alguns detalhes aqui a partir desse verso 3, que tem tudo a ver comigo, com você. Isso aqui é uma alegoria, tá bom? Isso aqui foi uma experiência espiritual, né, que ele viveu, uma visão, né, Deus o levou aí a essa dimensão, que é a dimensão espiritual. A Bíblia diz que o homem que é espiritual, ele tem essa sensibilidade. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais.
Ele tem. É igual agora há pouco, eu estava lá no escritório, pouco antes de chegar, né, antes de chegar aqui, e aí o Maurício entrou lá, e a gente tem lutado com o Maurício e pelo Maurício, porque tem acontecido algumas coisas, e ele estava falando, e de repente o Espírito Santo falou assim, diga para ele que isso não é natural. Não é natural, queridos. Isso é espiritual. O homem espiritual discerne. O que diz Efésios capítulo 6, a partir do verso 10? O que diz lá? O que fala lá? Quem lembra? Nossa guerra é uma guerra que eu vou lutar. Desculpa, vocês vão me permitir, com todo respeito, porque eu sei o que se passa nesse período, e agora a coisa vai aguçar mais ainda, mas é só para efeito de exemplo, tá, queridos? Efeito de exemplo. A minha luta é contra o PT. Eu tenho que, sabe? A coisa vai polarizar mais ainda. A minha luta é contra os bolsominions, né? A minha luta é contra pessoas. É contra... Ô, meu irmão, nós estamos numa guerra espiritual. Você não conseguiu ainda perceber? Você não conseguiu assim se dar conta do que está se passando num contexto? Não é no Brasil. O Brasil, lógico, o Brasil está no mundo. O Brasil, não é um país até relevante, grande que só, né? Tanto no sentido de território, quanto no sentido populacional. Se não me engano, de população, nós somos a quinta, sexta aí de população. Eu não tenho certeza agora, tá? Alguém confere aí, o Google já resolve isso aí. Mas não é? Somos uma nação muito grande, tem muita gente, o país, o tamanho é continental, e aí a gente começa a achar que a luta, né? Eu entendo você, porque eu também fico, sabe, aqui dentro de mim, mas meu irmão, minha irmã, e você, nosso convidado, estou falando de política não, eu só estou dando como exemplo, escute o que eu vou te dizer, querido, nós estamos numa guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Se você, nós não despertarmos, não acordarmos para isso, puxa vida, olha, eu temo por mim e por você, eu temo por nós, onde chegaremos, onde nós vamos chegar, não é? Então, amados, é tempo da gente entender essa verdade, nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, a nossa guerra ela é espiritual, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é uma guerra. E nós precisamos nos revestir de toda a armadura, como diz Efésios, não é? Toda a armadura de Deus, do alto da cabeça até os pés, está revestido, armado até os dentes. Por quê? As armas para nós lutarmos essa guerra, elas não são carnais. Não adianta tirar a pistola, não adianta tirar, igual, quem que falou ontem para mim, falou assim, não, o Jefão, né? Eu vou pegar lá o rifle e nós vamos lá. Não adianta. Por quê? Você não vence assim. Nós não vencemos assim. A gente vence é com armas espirituais. E a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus. Aleluia! Amém, querido? Diga assim, eu tenho. Fala aí, querido, eu tenho armas espirituais. Diga, e elas são. Declara, elas são poderosas em Deus. Dá um brado de júbilo e aplaude o Senhor aí, querido. Elas são poderosas. Você, eu, nós temos armas espirituais que são poderosas em Deus. Vamos lutar com essas armas? Vamos? E aí diz aqui então, o homem espiritual aqui, ó. Olha que experiência que ele viveu. Que Deus conceda a você e a mim experiências análogas a essa aqui. Olha isso. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir, com um metro, né? Ali uma trena, né? Ele foi com a linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Ele mediu 500 metros. E está indo, que ele falou, me acompanha. Quem está acompanhando? Quem está acompanhando? Deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor conduzir você. E aí ele foi conduzindo, andou, parou no lugar, na hora que mediu 500 metros. Quando ele mediu 500 metros, guarda isso aqui. Ele levou-me pela água, que batia onde? Está aí nas telas? Batia no tornozelo. Algumas versões mais antigas vão dizer nos artelhos, né? Que é a mesma coisa, tornozelo. Joia, diga comigo, águas no tornozelo. Joia, vamos continuar então, prosseguir. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. A água que dava onde? No joelho, tá bom? Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na... Algumas versões vão dizer lombos.
o sentido é um só aí no caso. É que a gente pensa em lombo, a gente pensa aqui, ó, nos ombros, não é? Não, mas aqui é literalmente cintura o texto, não é? Por quê? Porque fala de uma região aqui que tem a ver com as partes geradoras de vida, as partes procriadoras. Eu vou tocar nesse assunto, já adiantei, porque é o Claudinei sendo Claudinei. Águas que dão na cintura, batia na cintura. E aí? Ele mediu mais 500. Mas agora, presta atenção, olha que coisa poderosa, tremenda. Ah, querido, mas agora, era um rio que eu dou conta, não? Você não dá conta, querido. Não conseguia atravessar. Eu não dava conta, você não dava conta. O profeta dizendo, eu não conseguia atravessar, por quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você está vendo isso? Você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada ao leste, que desce até Arabá, onde entra o mar. Presta atenção. Quando deságua no mar, a água ali é... Você sabe o que quer dizer essa palavra saneada? O que quer dizer? Oi? E muita gente falando. Saneada? Saneamento básico? Tratada? O que mais? Tratada, boa. Quem falou tratada aí, bem alto? Arroz, quem mais? Purificada, muito bom. Alana, quem mais? Quem mais? Eu vou acrescentar. Essa água, ela é curada. É uma água que era uma água que não era boa, né? Então, traduzindo aqui no português, era uma água que não era boa, não era legal, não fazia bem, não. Uma água contaminada, e agora essa água, pelo contrário, ela vai se tornar uma água sarada, uma água curada. Oh, glória! Aleluia! Olha que coisa, vai curar águas que são salobas, águas que não servem para nada, águas que são até prejudiciais. Está dizendo aqui que essas águas foram saradas, saneadas, está dizendo, que palavra interessante. Elas foram saneadas. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia. De novo, diga aí comigo, saneia. Olha que coisa, guarda essa palavra aí, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, oh glória, onde o rio fluir, como diz a nossa irmã Ana Paula Valadão, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio, onde que ele está? Neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia. Oh, onde esse rio passar, tudo ele vai transformar, tudo ele vai curar. Só que tem um fator aqui que é extremamente importante, determinante, tá bom? Extremamente. Nesse tempo, eu tenho pensado demais, né? Eu já sou, uma característica minha ficar pensando demais, né? Mas assim, eu tenho pensado muito sobre esse fator que, para mim, tá? Não tem outro tão determinante quanto esse, para que eu e você, para que nós, olha aqui, escute aqui, você que está conosco aqui, quem sabe até pela primeira vez, né? Tem um fator assim que ele é condição determinante, é inegociável, para que a coisa de fato aconteça, para que a gente consiga viver tudo aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que diz lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram. Aí a música da Ana Paula já resume tudo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu, nem penetrou em coração ou mente humana aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E a condição determinante é, eu, você, nós, precisamos decidir e querer.
Eu e você precisamos querer de todo o coração. Se o Senhor está vindo para você aqui nessa manhã, querido, não endurece teu coraçãozinho não, por favor. Tá bom? Estou apelando a você, em nome de Jesus. Não seja indiferente, não seja demorado, porque alguns, queridos, eu tive uma experiência agora. Em setembro, eu estava lá em Belo Horizonte, num retiro para pastores do nosso, do DNA, né? O DNA é uma associação de pastores, de diversas denominações, né? E a gente se senta junto ali para buscar Deus, para aprender mais de Jesus e para falar sobre, planejar e falar sobre ganhar vidas para Jesus a partir do modelo celular, através da célula, né? A gente entende que é realmente a partir do pequeno grupo, da célula, né? E a gente senta para isso. E foi muito engraçado, o pastor Paulo Mazzoni, que é o nosso pastor lá, é o líder maior, não é? Uma igreja de mais de 20 mil pessoas, não é? A central de BH, e o pastor Paulo Mazzoni, ele é muito figurinha, né? Quem vê assim, quem conhece ele de longe, não tem nem noção de que ele é muito hilário, ele é brincalhão, sabe? E no meio de todo mundo, eu fiquei todo vermelho, se é que eu acho que eu fiquei sim. E ele fez uma brincadeira, porque assim, lá no final do retiro, dias tremendos, Deus falando com a gente, nos desafiando, ele contou algumas coisas, já contei aqui na igreja, vou rapidamente para você entender. Ele falou assim, olha queridos, a realidade da igreja no mundo é muito preocupante demais. E aí ele deu dados para a gente. No mundo tem mais ou menos, olha isso, mais ou menos 7 milhões de igrejas, 7 milhões, no mundo todo. No mundo todo, né? Não é aqui no Brasil, é no mundo, tá? E ele falou assim, olha, dessas 7 milhões de igrejas que existem no mundo, eles fazem parte de um grupo, né? Que estudam isso, que se reúne para pensar o mundo. A gente se reúne para pensar Brasil, né? Alguns pastores ali, nós estávamos ali nos 300 pastores, né? A gente se reúne para pensar Brasil, o que a gente vai fazer, as estratégias, vamos alcançar povos não alcançados dentro do Brasil, porque tem um monte de gente aqui no Brasil que não é alcançado. Por exemplo, Ribeirinhos, você sabia? Ninguém vai lá. O povo vem aqui, nossa, Maringá é um grande centro, quem não quer morar em Maringá, uma grande cidade, não é? Aqui, uma igreja em cada esquina e tal. E lá nos Ribeirinhos, né? Quilombolas, ainda tem. Ainda tem aquela herança, desde lá da época da escravatura, ainda tem. Quem que vai falar para esse povo? Não é? Então, assim, a gente se reúne ali para pensar a igreja. Né? Eu não sei se você sabe, né? Eu sempre falo aqui, esse não foi estudado lá por nós não, porque eu acho que ninguém tem coragem de tocar nesse assunto, né? Porque ele gera até um certo constrangimento. Mas você sabe qual que é o povo mais não alcançado do mundo? Alguém tem ideia? Quem que é? Não é rico. O rico ainda a gente consegue, né? Porque rico, se pegar na régua aí, não é muita coisa não é, né? Mas são os milionários e bilionários. Ninguém chega nesses caras. Também o cara monta num helicóptero, voa até o lugar e tal, fica trancado lá no castelo de marfim, né? De mármore Carrara, e ninguém chega nesses caras. Não é? É um povo não alcançado, né? Aí você fala assim, não, eu quero que se perca mesmo, tem dinheiro. Cuidado. Tá vendo como tem uma mentalidade aí que infelizmente influenciou a todos nós? Todos nós. Não, é vida, é alma, precisa de Cristo. Tanto quanto você e eu, querido. Tanto quanto você e eu. E Jesus ama esse povo também. Ele ama. Tanto que o rapaz que era rico lá na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus amou e falou a verdade para ele, só que o problema dele qual que foi? Ele amava tanto as riquezas, que ele abriu mão de Jesus por causa das riquezas. Aí Jesus falou, puxa, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. É difícil, mas não? Aí que tá, o pulo do gato é difícil, mas não é impossível. Tanto que Jesus disse para Pedro, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Né? E a gente reunido lá em BH, o pastor Paulo, daí a pouco, ele falou assim, olha, então desses 7 milhões de igrejas que tem no mundo, presta atenção, 7 milhões, 4 milhões de igrejas, 4 milhões de igrejas, né? Isso mesmo, deixa eu ver aqui, 4 milhões de igrejas, elas estão totalmente estagnadas, não vai nem para frente, nem para trás, né? Deus nos livre em nome de Jesus. Fala comigo assim, vamos declarar uma palavra aqui. Se você até puder, levanta a tua mão e diga assim, Deus nos livre de toda estagnação. Meu irmão, estagnação não é de Deus não. Estagnação não é de Deus. Nós como igreja, nós temos que
Nós temos que cumprir a nossa missão nesse mundo aqui. Nós temos que buscar e salvar os perdidos. Uma igreja que não faz isso, ela está fora do propósito de Deus. Ela está em desobediência, porque o buscar e salvar o perdido, isso é um mandamento. Jesus disse, vão. Jesus não disse, se você estiver bem, estiver tudo legal lá, se você estiver com tempo, você está com tempo? Está sobrando aí na sua agenda um tempo? Aí você vai. Se quiser, tá? Vai. Não, Jesus disse, vão por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto vai continuar. Então, é mandamento, irmão. Se estamos estagnados, né? Tem gente que, parênteses rápido, porque me vem aqui, tá? Tem gente que fala mal da igreja. É porque a igreja é isso, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Pera, dá uma retornada, só um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo? Porque você lembra que você é a igreja? Nós somos igreja. Ai, porque a igreja tinha que fazer isso. Ai, porque a igreja tinha que fazer aquilo. Ai, porque eu acho que tinha que melhorar nisso. Ai, porque eu acho que tinha que melhorar naquilo. Tem uns de plantão aí que você fala, Jesus, dá-me paciência, mas não me dá força, porque se o Senhor me dá força, já sabe, né? Eu dou um mata-leão e eu assim apago, eu boto para apagar. Mas querido, pelo amor de Deus, você não faz nada, criatura. Essa semana eu conversava com a minha amada, né? Algumas situações eu falei assim, poxa, aquela criança lá, né? Ela, falando especificamente de pessoas, porque eu sou pastor e eu tenho que cuidar do rebanho, e aí eu fazendo essa análise, assim, não faz nada. Ela não levanta da cadeira para pegar o copo que ela bebe água, ela larga lá quando ela bebe água. Você acredita? Bebe a água aqui, vai lá, pega a água, né, irmão? Pega lá o copinho, tudo. Ela não tira o copo lá para jogar, não ajuda em nada. Mas quem olha assim, você vai conversar com a pessoa, ai Jesus, porque Deus, porque o céu, a glória, o fogo, tudo, só papo, porque na prática você não vê nada, meu irmão. Tiago, já batendo, hein? Já confrontando você, tá? Escuta isso, Tiago falou, Tiago diz, mostra essa fezinha aí, mostra essa fé que não tem obras, sem atitude, sem ação, e eu vou te mostrar a minha atitude, eu vou te mostrar as minhas obras. Quem vai falar mais alto, irmão? Alguém que só fica blá, 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 ou quem age, quem faz? Quem? Ele falou, eu vou mostrar a minha fé para você. Sabe como que a gente mostra a fé, querido? Você sabe? Quem sabe aqui? Leia a carta de Tiago, lê lá. Ele diz, eu vou mostrar a minha fé por meio das atitudes, por meio das obras. Então, reveja isso aí. Você que só quer ser servido, não, peraí, presta atenção, deixa eu fazer outro parênteses dentro do parênteses. Olha que legal, parênteses dentro do parênteses, só eu mesmo, né? Tem gente que está chegando aqui, irmão, você é bebezinho, nós vamos cuidar do você, nós vamos pegar o você no colo. Eu falo assim, neném do caruru. Não pode cantar essa aí, né? Mas vamos, nana e tal, vamos dar uma madeirinha. Não, tá quente demais, esfria um pouquinho, né? Porque senão vai machucar o bebezinho. Vamos cuidar de você, vamos cuidar. Só que, querido, chega uma hora que já passou da fase, vamos tirar a fralda? Vamos começar a fazer o cocôzinho no troninho? Sim? Vamos fazer, né? Vamos lá, a gente põe até com musiquinha, né? Porque daí anima, né? Ali, vamos começar agora. Já tô maior, já começa. Tem um botãozinho para você dar descarga. Tem uns abençoados que nem descarga dá. Misericórdia, nem descarga dá. Vamos começar, né? Eu brinco, os irmãos são mais próximos meus, que eles têm acesso a mim, eu tenho acesso a eles, né? Eu faço uma brincadeira com eles. Eu falo assim, meu filho, vamos trabalhar para Jesus ver? Né? Fala para alguém perto de você, vamos trabalhar para Jesus ver, irmão? Vamos, escuta. Pastor Paulo falou assim, 4 milhões de igrejas estagnadas, paradas, não vai para frente, não vai para trás, por causa do quê? De gente estagnada, por gente que não, sabe, tá assim, parece que vem forçado para a celebração. Eu fico pensando, por que o cara vem forçado? Parece que está indo, vem se arrastando. Meu Deus do céu, com uma música boa, um louvor uma benção, uma palavra talvez não seja tão boa assim, mas um tempo, e o cara parece que está indo para o matadouro. Vou por obrigação. Quase que eu pequei. Porque daí digo eu não, Senhor, né, irmãos? Mas minha vontade, eu vou falar para vocês, era dizer assim, vem não, cara. Vem não. Porque enquanto nós não desejarmos mais de Deus,
enquanto a gente não disser para nós mesmos, Deus, eu preciso de mais de Ti. Você entende isso? Quantos entendem isso? Vamos ficar assim, na estagnação. 4 milhões de igrejas, só tem 7. E das 7, 4 milhões estagnadas. Mas pior do que as, não sei o que é pior, né? Mas é uma expressão. Pior do que as estagnadas. 2 milhões de igrejas estão, sabe o quê? Sabe como que elas estão? Em franca queda, em decadência. Em decadência. Estão morrendo. Estão morrendo. 2 milhões. Tem quantos milhões de igrejas no mundo mesmo? 7. 4 milhões estão como? Estagnada, nem para frente nem para trás. 2 milhões de igrejas estão assim, em franca decadência. Caminhando para fechar as portas. De verdade, queridos. Verdade. Isso aí é uma estatística, um estudo feito no mundo todo. Gente séria. Por exemplo, o Instituto Barna, que é muito maior que os institutos do Brasil aí, né? E que fazem essas pesquisas, que mostram isso aí em franca decadência. Por quê? Por causa do quilate. Por causa do tipo de cristão que você... Quando eu falo vocês entendem, tá, meu irmão? Eu faço isso para me identificar com você. Eu me esforço. Entenda isso. Ultimamente, eu estou até revendo alguns posicionamentos meus, algumas posturas minhas, sabe? Porque eu fico sempre meio alisando demais, e tem gente que não entendeu isso aí, que isso aqui é uma figura de linguagem que eu uso. Eu falo mas meu irmão, eu sei o preço que eu pago, eu vivo pelo reino. Eu vivo para Jesus. Eu vivo para servir Ele, desde que Ele entrou na minha vida. Quando eu falo é para falar assim, vamos ver se esse cara acorda. Vamos ver se ele toma vergonha na cara, se ele assume o lugar dele em Cristo Jesus, né? Porque assim, eu tenho um zelo e um cuidado, sabe? Porque eu aprendi algo há muitos anos, né? Que eu aprendi com Jesus, eu aprendi com a Bíblia, tá, irmãos? Jesus, ele não esmaga a cana que já está quebrada. Ele não acaba de esmagar ela, já está quebrada, já está rachada. Diz, ele não vai esmagar a cana que já está quebrada. E diz assim, e ele nem vai apagar, olha aqui, o pavio que está fumegando, já está apagando. Jesus não vai chegar e falar, não, acabou, joga fora, não. Ele é um Deus diga comigo, restauração. Sabe, querido, deu caminho nessa visão. Eu quero ver você restaurado, e por isso eu me esforço tanto e falo dessa maneira, eu me coloco, né? Eu me coloco numa posição, presta atenção nisso aqui, numa posição assim, para parecer que eu sou o mais próximo de você, né? Mas não sou, meu irmão, de verdade. Tá? Eu digo agora com assim, uma certa até ira, porque eu não sou, porque eu pago preço, eu jejuo, eu oro, né? Eu levanto às 5 da manhã, às 4 da manhã para clamar, para orar por você, para ver se alguma coisa entra nessa cabeça aí e você assume o lugar. Às vezes passo 3, 4, 5 dias sem botar um garfo de comida na boca, jejuando. Mas daí eu chego aqui porque eu tenho que ser, porque assim, talvez seja a escola, a influência que eu recebi, aí eu chego, nossa. Não, meu irmão. Não. Você. Está faltando vergonha na sua cara. Está faltando em você. Está faltando em você. Você assumir o teu lugar. Você olhar para a igreja e falar, meu Deus do céu, isso aqui não é um parquinho de diversão, não. Isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é a obra do Senhor. Olha aqui, Jeremias, o profeta diz, ai daquele que faz a obra do Senhor. Como? Relaxadamente. Relaxadamente. E você pega aí uma cambada de 2 milhões. Tem 2 milhões de igreja que estão assim, ó, se afundando. Mas sabe por quê? Com certeza, tem alguns milhões de crentes sem vergonha lá dentro. Gente que não está nem aí. Gente que não assume o seu lugar. Gente que não, sabe, não contribui com nada. Judiação. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Por quê? A igreja é de quem? De quem que é a igreja, irmãos? Deixa eu dar uma palavra aqui rapidamente para você que está aqui. Querido, eu sou o pastor dessa igreja pela misericórdia e graça de Deus. Tá? E eu não vou fazer igual o Zagalo não, mas dá vontade de dizer assim, vai ter que me engolir.
Quem é da Copa lá, lembra do Zagalo? Você vai ter que me engolir, minha vontade é falar, mas não vou falar, misericórdia, Jesus, não faça isso não, mas não, vai que ele manda um raio aqui, eu caio duro aqui agora. Mas querido, eu sou, e assim, meu irmão, sabe, talvez, que está precisando, que está carecendo aí, é você hoje aqui falar assim, puxa vida, é verdade, Deus. É verdade, eu não posso voltar daqui, sair daqui, depois de um culto como esse, um cultão, um louvor gostoso, uma presença. Quantos aqui perceberam a presença de Deus? Vou falar perceberam, né? Nesse lugar, sabe, uma visitação, palavra de Deus e tal. E eu voltar daqui e chego em casa, né? Quem chega e joga a Bíblia lá assim, ó, e só domingo que vem. Olha lá, porque nem domingo que vem, porque tem uns que eles fazem um programinha aqui, uma agendinha. Fui esse domingo, agora eu volto o outro, né? Faltam mais 2, depois agora eu preciso ir, faltei, agora eu preciso. Olha isso. Aí você fala que 2 milhões de igrejas estão se afundando. 2 milhões de igrejas. Por causa de gente assim. Por causa de gente que não tem compromisso, não tem temor. Não tem. Não olha para a obra de Deus e fala assim, puxa vida. A obra de Deus, igual eu mandei para os líderes agora de manhã. Falei, meu irmão, cria expectativa. Vem para cá assim, ó, mas vem com expectativa no coração. O salmista, ele tinha uma expectativa, ele falou assim, eu fiquei alegre. Quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor, ele disse, eu me alegrei. Eu estou alegre por estar lá. E quando a gente está alegre, irmãos, isso contagia. É uma luta esse negócio aqui. Isso contagia quem está perto da gente. Isso contagia quem está ao nosso entorno. As pessoas olham e elas se motivam pela nossa motivação. Elas são influenciadas por nós, por essa atitude, por essa postura. Amém? E aí o pastor Paulo falou assim, então, só tem 1 milhão de igreja que está indo bem. 1 milhão de igreja. E ele até falou assim, e eu acredito que desse 1 milhão de igreja, aqui no Brasil, uma boa parte está aqui, está mesmo. São igrejas que têm visão, senta para pensar, para conversar, né? E ele disse assim para nós, falou, Senhor, meus irmãos, ajuda a gente a carregar o piano, porque nos últimos 10 anos, a gente tem ajudado igrejas no Brasil todo, eles ajudam mesmo, estiveram aqui já várias vezes e tal. Ele falou, mas olha, nós sozinhos não damos conta, então se cada igreja se dispor a ajudar pelo menos mais uma igreja, é 1 milhão de igrejas, 1 milhão de igrejas está crescendo, desenvolvendo, expandindo. Ele falou, se você se dispor a ajudar pelo menos mais uma, de 1 milhão vai se tornar 2 milhões. E aí nós vamos continuar, nós não vamos parar. Porque daí quando for 2, aí cada uma vai ajudar mais uma. Aí já são 4. E aí ele falou, e eu estava lá, porque assim, eu sou um dos temporães, né? Eu cheguei por último ali no meio daquela turma, né? Uns caras ilustres e tal. E eu cheguei meio por último ali. E aí eu estava dentro de mim dando risada, assim, de pensando, falei, eita Deus. E aí ele olhou para mim e falou assim, no meio de todo mundo, né? Ele falou assim, Claudinei, é o seguinte, e não fica aí porque você chegou por último, não. Você vai ter que carregar o piano junto com todo mundo, vai ter que pagar o mesmo preço que todo mundo, ainda que você chegou por último, não é? E eu parei, fiquei refletindo sobre isso. Foi uma brincadeira, mas que expressa muita verdade. É um lugar que eu preciso assumir. Sabe, querido, nessa manhã, Deus tem te trazido, Deus tem nos trazido aqui, porque Deus quer que cada um aqui tome uma decisão. Uma decisão. Qual decisão, pastor? Qual que é a série de mensagens que a gente tá tendo aqui? Começamos domingo passado. Qual foi? Mais de Deus. Aí eu falei para vocês capítulo 3 de João, não foi? Foi? Né? Onde João vai dizer lá no versículo 30. Começa no 22, tudo ali, todo desenrolar. A gente conversou sobre isso na célula essa semana. Nessa semana a gente só falou disso na célula. Eu pedi algo para vocês domingo passado. O que eu pedi domingo passado? Eita. Isso, que era para vocês pegar o texto de João, capítulo 3, do versículo 22, até ali o verso 30. Ali é onde João vai dizer o quê? Importa que ele... João vai dizer isso, o apóstolo. O João, que foi o precursor de Jesus, ele vai chegar numa altura e vai dizer assim, importa que ele cresça e eu tenho que diminuir. Eu falei, vamos pensar sobre isso essa semana? Eu não vou te expor aqui.
Não vou pegar no teu pé não, perguntar quem pensou nisso, mas eu desejo de coração que você esteja pensando e refletindo sobre isso. Eu visitei algumas das nossas células e fiquei feliz do que eu vi. O pessoal realmente, lá, pelo menos nessas células que eu fui, pessoal pensando sobre isso, nós conversamos sobre isso, sabe? Importa que ele cresça, importa que ele cresça. Eu e você temos que diminuir, mas, escute, no texto que nós lemos nessa manhã, fala de uma jornada, que é a jornada de todos nós, amém? Diga comigo, é a jornada de todos nós. Eu não tenho condições de avaliar e de dizer onde você está nessa jornada, não tenho como. Tem como, tem muita gente aqui, eu conheço um pouquinho mais, até poderia aí ensaiar e tentar, né? Mas assim, a grosso modo, eu não posso, né? Dizer onde você está nessa jornada, mas eu tenho convicção que cada pessoa que pisou o pé aqui nessa manhã, cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, está recebendo um chamado de Deus, está recebendo um chamado. Jesus está chamando você, tá, filho? Jesus está chamando você, filha. Ele está chamando você. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Ele está dizendo, vem comigo, me segue, me acompanha. Ele está dizendo, me segue, me acompanha. Por quê? Porque Deus quer fazer algo em você, amém? Vou repetir, Deus quer fazer algo em você. Mas Deus quer fazer algo por você também. Deus é maravilhoso, querido. Pensa num Deus que faz algumas coisas por mim e por você. Deus faz, Deus põe a mão, Deus age em nosso favor, Deus ele nos dá vitória, Deus ele lança por terra o nosso inimigo. Quem aqui já provou Deus colocando por terra o inimigo da sua alma? Quem já provou isso aqui? Só esses, os demais, eu preciso orar mais para vocês, tá? Puxa vida, mas ó, ele bota por terra, irmão, ele coloca por terra o inimigo, ele faz coisas tremendas. Não há um Deus como o nosso Deus. Agindo Deus, ninguém impede. Ele é grande, ele é poderoso. E aí, ele vem para você e fala assim, me acompanha, me acompanha. Eu não sei se ele está falando com você aqui agora, eu não sei se ele já falou em outros momentos, eu não sei se você já está acompanhando o Senhor, mas olha, o texto vai dizer que quando ele começou a caminhar junto, acompanhando o Senhor, ele começou a viver algumas experiências. A primeira dela, qual que foi? As águas, eram águas que davam aonde? Onde que começaram a bater aquelas águas? Começou a bater nos tornozelos. Isso fala para mim e para você desse primeiro passo que eu e você, nós precisamos dar. Você nessa manhã que não deu esse passo ainda, você tem a oportunidade de fazer isso aqui agora. Você tem a oportunidade de fazer isso aqui hoje. Não encerrar, não ir para casa sem tomar essa decisão. Que decisão, pastor? De pisar nas águas. Águas que dão nos artelhos. Isso fala desse primeiro passo, embora foram 500 metros, né? As águas deram nos artelhos ou nos tornozelos, mas fala dessa entrega. Fala, meu querido, desse lugar, esse lugar que eu chego, que você chega, que a gente chega, aonde a gente está se colocando diante dele, dizendo, estou aqui, Jesus. As águas começaram a molhar. Jesus, eu estou te entregando minha vida, eu não entendo muito bem, lógico que não entende. Não entende, a pessoa nunca leu as escrituras, nunca foi treinada, leia-se, discipulada, ninguém ensinou. Nunca fez um descubra da vida para aprender princípios da palavra ali. Nossa, que legal isso aqui. Estou descobrindo. Não fez. Então vai fazer. Vai aprender. Sabe? Passo a passo. Passo a passo. As águas dando nos artelhos. A pessoa, ela entende. Puxa, né? O mandamento é aquele que crer e for batizado. A pessoa vai cumprir o mandamento. Batizar do jeito certo, né? Segundo a Bíblia. Batismo de adulto, porque é aquele que crer, então tem que ser consciente, adulto, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começar a aprender a guardar as coisas que Jesus ensinou, que Jesus mandou. Joia, joia. Deu o primeiro passo. Tem alguns que já fizeram isso. Quem já fez isso aqui? Quem já deu esse primeiro passo, entregou sua vida a Cristo? Levanta assim a mão. Ai, que bonito, que bonito. Jesus está fazendo a obra na sua vida. Ó, guarda aí, escreve aí esse versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Creia nisso. Creia, porque é palavra do próprio Deus para você. A boa obra que Ele começou, em você, em mim, em nós, Ele vai completar essa obra. Quem crê nisso? Jesus vai completar essa obra. Ele começou uma boa obra em mim e em você, e Ele vai completar. Abra o teu coração, não endureça, não resista, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Vai prosseguindo, um passo, né? Como que a gente anda? É um pé na frente do outro. Ainda que seja lento, devagarinho,
Devagar. Mas são firmes. Dá passo, querido, em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Ora, fala para Ele, fala, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Nós não cantamos aqui que Ele cresça e eu? Então tá bom, aí. Fala para Ele, Deus, eu quero que o Senhor cresça na minha vida. Jesus, eu quero que você fique grandão em mim e eu vou ficar bem pequenininho. Tá bom? Fala isso para Ele. Não é? Só que entenda que não pode parar por aí. Deus está te levando para mais. Deus tem mais para você. Diga comigo, Deus tem mais para mim. Lembra alguém perto de você aí? Fala assim, eu tenho certeza que Deus tem mais para você. Deus tem mais. Deus tem mais. Só que você precisa decidir nessa manhã. Você precisa querer. Leia as Escrituras, você vai ver todo milagre, maravilha. O que Jesus fez foi sempre a partir do quê? Da decisão de uma pessoa que queria muito. E olha, me parece, tá? Me parece que é proporcional. Quanto mais eu quero, mais eu recebo. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Mais eu recebo. Tem que querer. Talvez, a coisa passa por falta de querer. Talvez a coisa passa por isso. Então diga, Deus, eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Quem acredita que Deus tem mais aqui? Então, vamos pedir para Ele? Vamos pedir? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz para mim, para você, assim, que Ele faz muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, amém? Aleluia, Ele faz mais. Efésios capítulo 3, versículo 20, anota aí, depois você repete 150 vezes para você, até internalizar esse negócio. Ele faz mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que pensamos, segundo o poder dele que age em nós. É o Espírito Santo agindo na tua vida. Então faz isso. Busca mais de Deus. Aí, o Senhor falou ali, o Senhor, o anjo, ou Jesus mesmo, né? Disse, vamos mais para fundo, vamos, vem comigo. E carregou, puxou ele, mais 500 metros. Agora a água já está onde? Joelho. Opa, a coisa está começando a ficar séria, querido. A coisa está começando a tomar uma proporção que agora é uma hora onde você vai ter que começar a realmente se curvar diante do Senhor, você vai ter que começar a se dedicar mais, não é? Ter mais comprometimento, ter vida de oração, não é? Uma vida de busca, tem que ter, irmão. Deus opera por meio do clamor da sua igreja, por meio da oração do seu povo, amém? Ele disse isso, preguei faz pouco tempo, só te lembrando, Mateus capítulo 6, verso 9, o Senhor diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, clama, ora a mim, lá no seu secreto, e eu vou te responder, eu vou. No secreto eu vou mostrar para você. Então é tempo de buscar a Deus. Sabe, meus irmãos, é uma pena, nós não estamos provando mais de Deus, e eu não tenho dúvida, porque falta ainda de mim e de você mais busca. Falta mais busca. Porque Deus não mente. Quem crê que Deus não mente aqui? Deus não mente. Deus não mente. Eu acredito nisso. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o teu coração. Ele diz, clama a mim e eu te responderei. Deus responde. Quando que Deus responde? Quando nós clamamos. Quando nós clamamos. Pede e eu vou te dar. Ele diz, pede e eu vou te dar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, quando as águas chegaram nos joelhos, isso fala desse lugar que eu e você, nós precisamos estar nesse lugar. Isso fala de um lugar em Deus. É um lugar de busca. Mas buscar com intensidade. Eu mandei para alguns irmãos, mandei para os líderes e para a minha célula, uma mensagem do pastor Paul Yang-Shu, ou David Yang-Shu. Alguém já ouviu falar desse santo? Faleceu agora, não é? E ele fala assim, é uma mensagem dele, uma pregação dele, que ele diz assim, ore até você sentir vontade de orar, ore até você aprender a orar. E aí ele conta que lá na Coreia, olha que coisa, por que a gente vê umas coisas extraordinárias, né? Ele estava com a igreja, isso na década de 50, a igreja dele lá, ele começou, disse que passou um ano, não ganhava ninguém para Jesus. Não ganhava uma alma para Cristo.
E aí ele estava desanimado, pensou em desistir, ele falou 8 vezes. 8 vezes ele pensou em abandonar, ó, chutar o balde, falar, ei, acabou. Sabe o que aconteceu? Ele entendeu que ele precisava buscar mais a Deus. Lá na Coreia, Deus usou a vida dele, tanto que a igreja dele chegou, imagina, você tem noção que é isso? Uma igreja com 1 milhão de membros. Você tem ideia que é isso? Eu não tenho. Não tem nem como pensar. São 2 Maringá. Como que 2 Maringá, irmãos? Mais que 2, né? Maringás. Uma igreja. A igreja do Evangelho Pleno. Deus começou. Só que sabe, ele contando, né? Não vou contar não, você vai assistir. Mas ele começou a orar todos os dias. A igreja lá se reúne todos os dias. Todos os dias. Às 5 da manhã para clamar a Deus. E na sexta-feira de quebra, eles ainda fazem uma vigília. E de quebra, eles têm uma montanha de oração, onde tem gente que vai para lá e jejua até... Tem gente que jejua 40 dias lá, irmão. 40 dias, fica lá na montanha, jejuando e orando, buscando a Deus. Lógico, aí você fala uma igreja dessa, bum! 1 milhão, chegou a alcançar 1 milhão de vidas para Jesus através das células. Células, né? Líderes de célula lá, que são comprometidos a orar pelo menos 1 hora por dia. No mínimo, 1 hora. Então acontece. Sabe, querido, eu não estou pesando sobre você, mas eu quero te fazer um convite aqui. Vamos começar. Começa de algum lugar. Eu não tenho. Então começa, 15 minutos, 20 minutos. Alguns já oram, então 30 minutos, 40 minutos. Mas vamos buscar a Deus. Vamos clamar a Deus. Lá eles acordam, ele foi contando que a sogra dele um dia acordou ele tacando água gelada na cara dele. Né? Aí ele explica até por que na cultura lá, como que se dá essas coisas, né? Para ele ir orar. Outro dia que ele dormiu, né? Devia estar cansado, tem dia que a gente está cansado, isso acontece comigo também, que o telefone tocando, ele acordou, a sogra dele falou para ele, a sogra, não sei porquê, a sogra dele falou assim, cadê você? Nós estamos há meia hora aqui na igreja, isso era 5 da manhã, então estava desde as 4h30, nós estamos há meia hora aqui na igreja, e você não apareceu. Ele disse que pegou, levantou correndo, escovou o dente, saiu correndo, disse que chegou lá, disse que ele foi para frente, né, para assumir a plataforma. Diz que o povo começou a dar risada. Ele falou, o que aconteceu? Na hora que ele olhou, ele estava de pijama. Querido. Águas que dão nos joelhos. Vamos buscar Deus, igreja? Vamos. Nós estamos falando de primícia. Começa o teu dia, começa a tua semana. Na hora que eu acordei, eu falei para Deus, Deus, me ajuda. Minha mente tenta escapar também. Mas eu falava para ele assim, Senhor, que o meu primeiro pensamento seja para Ti. Que o meu primeiro pensamento seja para o Senhor, Vamos buscar Deus. Deus está te chamando para buscar mais dEle. Deus tem mais para fazer na tua vida. Você quer viver mais de Deus? Quem quer viver mais de Deus? Então busca, querido. Aí ele disse, não, mas não parou aqui não, tem mais. Vamos para frente. Né? Águas que deram nos lombos, nas cinturas. Domingo que vem eu continuo, fique de pé nessa manhã. O horário já venceu. Prepara, porque domingo que vem eu preciso falar com muita gente que está aqui. Tem alguns que você vai ficar tranquilinho, você vai falar, não, essa carapuça não serve para mim. Mas tem uns que eu vou falar e a carapuça vai servir demais. É igual eu falei para uma pessoa ontem, eu mandei uma mensagem e falei assim, minha filha, que decepção. Não usei essa expressão decepção para não ferir, né? Mas a verdade é essa, é o que eu sinto. Você olha assim do lado de fora, bela viola. Bela viola. Até quem vê pensa que é crente. Aí você fala assim, quem você gerou em Cristo Jesus? Que vida você gerou para Cristo? Qual a pessoa que você ganhou para Jesus, você discipulou? Olha aqui para mim, tem umas pessoas aqui que gostam de microfone, né? Microfone é uma delícia. Aí você fala assim, tá, qual é a alma que você ganhou para Cristo? Com ou sem microfone? Não tem, irmão. É igual quando Jesus chega naquela figueira, estava cheio de folha, verdinha, Jesus falou, estou morrendo de fome. Aí Jesus vai e pega, e procura, cadê um figo? Não tinha um figo, uma figueira que não tinha nenhum figo. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Sabe o que Jesus fez com aquela figueira? Ele olhou para ela e falou assim, sua maldita, você é maldita, amaldiçoada, nunca mais
nasça de você nada, seca. Diz que foram embora. No outro dia, quando estava voltando, passando por lá, os discípulos olharam, sabe o que eles viram? O que você acha que eles viram? Uma figueira seca. Ai, querido. Então não vou adiantar não, mas prepara. Porque tem gente que está assim, entra ano e sai ano. Você fala para o cara, vai lá na célula, querido. Na célula é uma delícia, além de você fazer novos amigos, e lá você pode servir, você vai ajudar, convidar amigos que não vem aqui. O cara não vem aqui, ele tem barreira, ele tem um monte de preconceito. Mas lá na célula, você fala assim, ó, né, igual a nossa célula, semana retrasada, fizemos lá um pão com linguiça, com, né, uma comida legal lá. Chama o cara, fala, ó, vamos lá comer um trem com a gente. O cara vai, ele vai, chega lá, mete Jesus na cabeça dele, né? Pega ele no contrapé. Então, vamos. Mas por hoje basta. Fecha seus olhos aí. Senão eu já antecipo, né? E fico... Mas sabe, queridos, tudo começa por um primeiro passo. Feche seus olhos. Eu não sei quem entrou aqui que ainda não deu esse primeiro passo. Você ainda não se entregou por inteiro. Você ainda não se rendeu. Às vezes, você está tomando pancada, você está, sabe, tropeçando, caindo, está todo lascado, mas você ainda não se entregou. E aí, hoje você vem aqui e Jesus apela para você, dá esse primeiro passo. Entrega o teu caminho a Deus. O Marcão falou isso aqui, repetiu tanto, né? Entrega teu caminho a Deus, entrega a Ele nessa manhã a tua vida. Se entrega para Ele. Se confia a Ele, diga, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero saber se tem alguém aqui, feche o seu olho, por favor. Se tem alguém que não fez isso, mas que hoje Deus está desafiando você, o Espírito Santo está tocando, mexendo aí dentro de você, e você fala assim, puxa, eu quero dar esse passo de fé, eu quero molhar os meus pés, eu quero águas que dão nos meus artelhos, né? Os primeiros passos, são os primeiros. Eu quero me entregar, eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí onde você estiver, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Se você está fazendo isso aqui agora, é uma decisão pessoal, é uma decisão que eu não posso tomar por você, mas é você diz, eu quero me entregar agora, eu quero pisar nessas águas, e ó, seja o que Deus quiser, Deus vai fazer a obra na minha vida, e Ele vai mesmo. Então levante as suas mãos, onde você estiver aí, onde você estiver, eu quero orar, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Espírito Santo, faz essa obra, Senhor. Esse primeiro passo é muito importante, ele é o start, ele é o começo dos melhores dias na vida dessa pessoa. O Senhor vai fazer uma obra tremenda na vida dela. Entra no coração dela agora. Ah, Jesus, muda as coisas de lugar, transforma, faz essa obra, que o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida eterna. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, que ela não volte, não saia daqui, que ela não saia desse lugar como ela veio. Pelo contrário, ela que veio carregando um fardo, ela que chegou aqui carregando um peso muito grande, o Senhor diz, vinde a mim todos vocês. Vamos até Ele, vá até Ele agora, dê esse passo de fé, dá esse passo de fé aí, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua obra, eu confio. Ah, Espírito Santo, sabe, junto com isso, eu quero orar por você que já deu esse passo, mas você sabe que Deus tem mais. Isso para você é algo que está muito claro, mas é como se tivesse travado, é como se tivesse alguma coisa te segurando, te prendendo, e nessa manhã, Deus está falando com você, é tempo de buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é tempo de buscar, e você quer, você está decidido, você diz para você mesmo aí agora, diz, não, eu vou buscar a Deus, vou começar, 10 minutos, 15 minutos, eu vou jejuar um dia na semana, eu vou ler a palavra de Deus. Nós estamos aí promovendo, né, a leitura da Bíblia. Aqueles que nunca leram, lê um pouquinho a cada dia para entender mais, ou aqueles que já leram um pouquinho, lê pelo menos o Novo Testamento nesse primeiro semestre, uma vez. Aqueles que já leram o Novo Testamento, lê totalmente a Bíblia toda. E você quer mais, você não quer ficar nessa lenga-lenga, nessa inércia não, você quer mais de Deus, levanta a tua mão aí,
Eu vou orar, nós já vamos encerrar. Orar venceu, mas eu preciso orar. Deus desperta, a gente precisa de um despertamento. A gente está precisando, eu quero muito um avivamento, mas eu sei que o avivamento não vai acontecer antes que a gente se desperte, antes que a gente acorde. A tua palavra diz: desperta tu que dormes. Desperta, desperta Deus, desperta quem está dormindo, desperta aqueles que estão, Senhor, num sono, e alguns me parece que é um sono de morte, estão perto da morte. Ah Deus, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, eu oro por essa igreja, para que haja um despertamento espiritual aqui, Deus, um despertamento espiritual, corações sejam atraídos à tua presença, homens e mulheres, jovens, puxa, Deus tem tanto para fazer em você. Ah, Deus tem tanto para realizar na tua vida, meu irmão, meu querido. Então, abre o teu coração aí, e Ele vai fazer coisas maiores. Coisas maiores, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesse dia. Que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, despertados, tocados para buscarmos mais. Buscar mais. Deus está dizendo, quem tem ouvidos ouça, busque mais. Busque mais e você vai provar. Busque mais e você vai receber. Peça mais e eu vou te dar. Busque, busque, busque. Ah Deus, nós vamos te buscar. Eu vou te buscar mais e mais. Mas eu não quero buscar, só eu buscar não. Eu quero orar para que a igreja, Senhor, toda a igreja, busque o Senhor. Busque o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por esse tempo, por essa manhã. Eu te agradeço, ó Pai, porque a tua mão está sobre nós. Eu te agradeço porque agora o Senhor está curando pessoas aqui. Eu te agradeço porque o Senhor está libertando pessoas. Eu te agradeço, Deus, porque o teu Espírito Santo está fortalecendo pessoas que chegaram aqui abatidas, cansadas, desanimadas. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, eu creio que agora há um fortalecimento poderoso. Deus, obrigado por milagres que estão acontecendo. Obrigado porque o Senhor está indo à nossa frente. Obrigado porque essa semana nós vamos provar e ver que o Senhor é bom. Ah, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esse povo, porque esse povo é teu. A igreja é tua. E o Senhor disse que ia edificar a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, Deus, edifica, vai à nossa frente. No nome de Jesus, eu oro para louvor e glória do Deus que é triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê e recebe, diga amém. Com a sua mãozinha assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, você que recebe, diga amém bem forte. Amém. Deus abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Uma semana sobrenatural, que Deus vá à tua frente. Vai para a célula, querido, em nome de Jesus. Queridos, agora nós vamos falar bem sucintamente sobre esse momento que nós chamamos Momento Fé e Finanças. Eu quero já me dirigir a você que não faz parte da nossa comunidade, até mesmo você. Eu vejo tanta coisa aqui pelas redes, né? Tanta desencontro de informações. Então, assim, ninguém é obrigado a dar nada, né? Por favor, você não tem que dar nada. Agora, todos aqueles que entendem, todos aqueles que têm, a partir das Escrituras, entendido a sua responsabilidade como um administrador fiel, um mordomo fiel, e você deseja fazê-lo, eu quero convidar você a fazer isso. Mas antes eu quero apenas compartilhar com você. Olha, nós estamos com alguns desafios novos aqui. Nós começamos a apoiar novos 2 casais de missionários. 2 casais que nós estamos apoiando. Um casal que está em Curitiba. Esse casal, eles estão fazendo um trabalho, né? Eles eram aqui da nossa região, eles foram para Curitiba e eles são missionários em tempo integral. Por quê? Eles estão fazendo um trabalho com os povos não alcançados, que estão na diáspora. Como que eu posso te explicar melhor? São os imigrantes, sabe aquelas pessoas que fugindo, venezuelanos, haitianos, eles estão fazendo um trabalho com esse povo lá em Curitiba. E nós, como igreja, então, assumimos o compromisso de abençoá-los mensalmente, de ajudá-los mensalmente. Junto com isso, nós assumimos também
um compromisso de abençoar um casal de pastores, missionários que estão na região de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Eles fazem um trabalho com tribos indígenas lá, né? Se tornou um amigo meu e nós estamos então imbuídos desse desafio aí, né? Nós queremos estamos já abençoando, começamos aí a ajudá-los, né, desde o final do ano passado, né? Nós estamos apoiando então o trabalho desses missionários, fora os outros trabalhos que a gente sempre apoiou. E eu quero desafiar você a entender essa visão missionária, o quanto é importante, né? Lógico que nós temos também os desafios da igreja local, né? Apoiamos muitas pessoas, né? Aparecem aí situações, N situações, onde nós como igreja apoiamos, socorremos, ajudamos, não é? E as necessidades da comunidade, da igreja, temos as nossas despesas aí. Então, eu quero incentivar você a ser um fiel contribuinte, apoiar a obra missionária. Esse é um terreno fertilíssimo, né? É um terreno muito fértil, é um terreno assim que essa semente eu tenho certeza, porque está escrito, a palavra diz que uma semente, ela pode produzir 30, 60 e até 100 vezes mais. Diz que Isaac semeou num tempo difícil, num tempo de crise. Ele semeou naquela terra e diz que aquela semente que ele semeou, ela produziu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então eu creio que Deus vai abençoar toda a semente que foi lançada, né, na obra de Deus, no nome de Jesus. Então eu quero incentivar você a ser um administrador fiel, um mordomo fiel aí e apoiar a obra do Senhor em nome de Jesus. Você que deseja fazê-lo, vai aparecer aí os números, né, da conta, Pix, a maneira que você achar por bem. Se você quiser trazer aqui, né, nós temos imensa alegria em recebê-lo aqui, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar consagrando todos os dízimos e ofertas e quero abençoar a tua vida. Pai, eu quero consagrar a Ti, ó Pai, todos os dízimos e ofertas, tudo aquilo que é entregue ao Senhor, para uso da obra do Senhor, ó Pai. Eu consagro a Ti, Jesus, que seja para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. Mas eu quero, Pai, estender essa oração e abençoar a vida dessa pessoa. Deus, multiplica, vai à frente dela, abre portas. Ó Deus, faz com que ela veja o fruto do penoso trabalho, que ela não viva uma vida escassa, uma vida, ó Deus, onde ela vive, ó Deus, com a falta das coisas. Pelo contrário, que a bênção do Senhor que enriquece seja sobre ela, que o Senhor traga prosperidade, ó Deus, na vida dessa pessoa, que ela não passe falta de nada, ó Deus, que ela seja suprida em tudo, porque o Senhor prometeu que supriria todas as necessidades, todas as nossas necessidades, por Cristo Jesus, em riqueza e em glória, o Senhor supriria. Então abençoa essa pessoa, ó Deus, Deus, que o Senhor prospere ela em o nome de Jesus Cristo, que eu oro e já te agradeço. Amém, graças a Deus. Olá, Igreja Central! Sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Se esta é a sua primeira vez aqui, ao final da celebração, passe da nossa central de atendimentos no hall de entrada para retirar um presente especial da nossa igreja para você. Todas as segundas e sextas, às 6h30 da manhã, temos o nosso momento de oração com o pastor Claudinei Pinas no nosso perfil do Instagram. Não perca a oportunidade de começar a sua manhã em comunhão com Deus. Se você gostaria de se batizar ou de se tornar membro da nossa igreja, conheça o nosso programa Descubra. Você também tem mais informações na central de atendimentos. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, temos o nosso culto presencial. Participe presencialmente e não deixe de fazer parte do corpo da igreja. E agora um convite especial para você. No dia 19/2 teremos o Dia da Visão. Na parte da manhã, entre as 9h30 e as 11 horas, teremos um encontro com todos os nossos líderes e líderes em treinamento das nossas células. No período da noite, entre as 19 e as 21 horas, nosso convite é para todos os membros da célula. Faça parte você também.